Tem muita gente por aí que cresce achando que é burra. Não porque não aprende, mas porque nunca entendeu como aprende. Hoje eu vou conversar com uma psicopedagoga para entender por que isso acontece, como funciona essa profissão e em que momento o problema não é a falta de esforço, é o método. Oi, tudo bom? Eu sou o Pedro do canal Pedro Costa Entrevistas e hoje estou aqui com mais uma entrevista para vocês. Bom, hoje nós estamos recebendo a psicopedagoga Joyce Grell. Joyce, é um prazer te receber aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pedro. Obrigada, é uma satisfação, tá? Por que tanta gente inteligente acha que é burra? Às vezes porque ela não consegue aprender rápido, falta algum mecanismo para aprendizagem, certo? A gente tem vários mecanismos para acontecer uma aprendizagem, né? O principal deles é ter atenção. Se a pessoa, a criança, adolescente não tiver atenção, ela não vai ocorrer a aprendizagem, porque aí não vai ter memória e não vai consolidar. Então, não importa se ela é inteligente ou não, claro que ajuda, mas se ela não tiver atenção, a aprendizagem não ocorre. E antes da gente ir para a próxima pergunta, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve porque a gente está chegando à marca de 500 inscritos aqui no canal e seria muito legal contar com a sua presença aqui com a gente, beleza? Quando alguém chega até você, qual que é a frase que você mais escuta? Geralmente são as famílias que chegam até mim, né, de crianças e adolescentes. Eles vêm me procurar por dificuldades de aprendizagem do filho. Eles estão com dificuldade, não estão aprendendo a ler, não escrever, tem muita dificuldade de compreensão de texto, ou raciocínio matemático, vão mal em matemática. Então, eles me procuram para eu dar uma solução a isso, né, a resolver o problema do filho deles. Filho, filha. Na maioria dos casos, o problema é a pessoa ou o método que ela aprende ou que ela aprendeu. Pode ser o problema na criança ou na questão de um adolescente, por causa de alguma dificuldade de aprendizagem ou algum transtorno do neurodesenvolvimento, pode ocorrer. E pode ser também pelo método da escola, que não bate com a disposição da criança, entendeu? Se ela tem uma dificuldade ou um transtorno, tem que ser tudo adaptado. A professora, a escola não pode ensinar os 20 alunos que ela tem na sala de aula com do mesmo jeito. Tem criança que aprende de um outro jeito, tem criança que aprende mais a parte visual, tem a percepção maior visual, a percepção auditiva, né? Então, o método a professora tem que ver um a um para adaptar isso, principalmente em crianças e adolescentes atípicos, né? Agora, falando sobre a profissão em si e sobre a tua metodologia. Se você tivesse que explicar a sua profissão em uma frase para quem nunca ouviu falar sobre psicopedagogia, como que você explicaria? A explicação de o que é ser uma psicopedagoga é poder ajudar e compreender como cada pessoa, cada criança, cada adulto, até idoso, ele aprende. O psicopedagogo tem que olhar a pessoa além da dificuldade dela, ela tem que escutar, observar, compreender a forma de como ele aprende. Quem mais te procura? Quem vai mal na escola ou quem vai bem, mas se sente travado? Geralmente as famílias me procuram porque o filho está indo mal, prestes a repetir de ano, com muita dificuldade, muito aquém dos outros alunos, dos colegas de turma. É raro as famílias que nos procuram por uma prevenção, o que a gente também faz no trabalho de prevenção, né? Então, mas é raro procurar a gente para prevenção, é só quando o negócio tá ruim mesmo. E a frase, a escola ensina todo mundo do mesmo jeito?
Faz sentido ou não? Faz sentido, porque as escolas de hoje, elas não estão preparadas para a inclusão, certo? Então, elas preparam o conteúdo igual para todos. Agora, as crianças atípicas, as que têm dificuldade ou transtornos, elas precisam de um material diferenciado, né? Elas precisam de uma atenção diferenciada, um apoio diferenciado, né? Material didático adaptado. Então, e se não, e a inclusão as escolas ainda não estão preparadas, precisa ter um longo chão aí. No Brasil, estamos engatinhando nesse assunto. Gosto de ouvir profissionais falando da realidade da profissão. Tem outras entrevistas aqui no canal que podem te ajudar bastante. Então, eu te convido a seguir a gente aqui, beleza? Quantas pessoas passam anos estudando errado sem perceber? Acho que muita criança e adolescente, até adulto, eles aprendem a estudar na decoreba, né? Então, aquilo não ocorre aprendizado. Decorar não ocorre aprendizado, né? É preciso ocorrer todo o processo do aprendizado e ter uma consolidação. Se não tiver, ela não aprende. Então, tem muita gente, sim, que acha que aprendeu porque decorou, foi bem na prova, mas na semana seguinte não sabe mais nada sobre aquilo, porque foi um decoreba, né? Já passou, acabou, não consolidou. E é possível alguém passar a vida inteira achando que não sabe aprender e no final está enganado? É possível, sim. É possível. Porque nunca ensinaram ele a como aprender, ou nunca olharam para aquela pessoa, para aquele indivíduo, nunca apoiaram, nunca fizeram avaliações para saber por que ele não está aprendendo, não investigaram qual é a dificuldade dele. Então é possível, sim. Não teve apoio. Quais sinais mostram que o problema não é a falta de esforço do aluno? Tem gente que fala assim, essa criança é preguiçosa, por isso que ela não aprende, ela não é esforçada, né? Mas na real, muitas vezes não é isso. É a falta dos três mecanismos que eu já te falei aqui, que é necessário para ocorrer a aprendizagem, que é a atenção. Se ela não tiver atenção, como que ela vai aprender? Se ela não memorizar, e se não tem atenção, ela não vai memorizar, porque não teve o processo de aprendizagem e não vai consolidar, certo? Então, é possível, sim, passar anos e anos sem achando que não pode aprender e acontecer, de não aprender mesmo, porque não teve apoio. Alguém deveria procurar um psicopedagogo. Como aquilo, né? O primeiro sinais, desde a criança pequenininha, que já percebe que ela não tem atenção, ou não foca em brincadeiras. A criança a gente observa muito no brincar, né? O brincar diz muito. Então, desde o pequenininho, se já percebe algum sinal de desatenção, de não ter concentração, de não permanecer um tempinho naquele. Claro que tem tempos relativo à idade da criança de atenção, né? Que vai aumentando conforme a idade. Mas se ela não está aprendendo, não está sabendo brincar, não está reconhecendo cores, não está encaixando nos blocos de encaixe, não está sabendo brincar direito, ou até ter algum problema em fala, algum atraso no desenvolvimento, é preciso já verificar e ficar atento a isso, já procurar apoio médico ou psicopedagógico. Porque ninguém nunca te contou sobre ser psicopedagogo. Nunca me falaram, tipo na pós, na faculdade, nada, que ser psicopedagogo, além do olhar para a criança, entender a criança e saber olhá-la além da dificuldade dela,
você tem que compreender e refletir o tempo inteiro sobre aquela criança. Tem que investigar, tem que escutar, ouvi-la, tem que refletir. A gente tem que estar estudando diariamente para poder estar atualizada, né, com as tanto sobre os transtornos, sobre como ensinar, a gente tem que estar em pleno ativamente assim para estudos. Eu inclusive estou fazendo minha terceira pós-graduação, então a gente não para de estudar. E além disso, a gente tem que ver com a criança, tem que compreender que cada aprendizagem carrega uma história, cada criança carrega uma história, tem as emoções, tem os contextos. E tudo isso a gente tem que estar muito atenta e muito observadora e reflexiva para poder ajudar aquele indivíduo. E tem dia que você sai emocionalmente exausta do trabalho? Ah, tem dia que sim. Tem dia que sim, porque a gente tem que ter um olhar clínico muito atento, né? E são muitas habilidades que a gente tem que perceber, muitas reflexões. É sempre uma criança atrás da outra, e tem sempre aquela criança que consome mais a gente, né? Que precisa de muito apoio, que ela nega fazer as atividades, por exemplo. Depende do que a criança está passando, né? O que ela precisa, qual que é a dificuldade dela. Então, a gente sai mesmo meio esgotada, assim. Quando a agenda tá cheia, a gente sai esgotada. O trabalho é intenso, né? Uhum. E o que que mais te realiza nessa profissão? Poder ajudar as crianças. Antes de ser psicopedagoga, eu estava em sala de aula, né? E eu sempre quis, a minha profissão foi sempre com crianças e sempre para ajudar mesmo, para ensinar, para apoiar, para participar dos movimentos da criança. Se você pudesse falar uma frase para quem pensa eu não aprendo, entre aspas, o que que você diria? Todo mundo é capaz de aprender, todo mundo. Seja o que a criança tiver, seja o que o adolescente tiver, que for diagnosticado, se tiver algum diagnóstico, ela vai poder aprender. Só que ela vai ter que ter o apoio correto, né? Vai ter que ter terapias, vai ter que ter toda o apoio multidisciplinar, né, para poder aprender. E todo mundo aprende. Não existe ninguém burro, isso não existe. Uhum. Bom, então é isso, gente. Joyce, quero te agradecer demais pela compreensão e pela possibilidade de a gente refazer essa gravação. Porque sim, gente, para quem não sabe, a gente está refazendo essa gravação. Já era para ter saído, inclusive, essa entrevista. E, gente, para quem tem dúvidas sobre esse tema, deixa seus comentários aqui embaixo, que eu vou ler tudo e de repente até compartilho com a nossa convidada, tá bom? É joycegrel.psicopedagoga. Ok. Eu vou deixar aqui escrito aqui na tela para vocês. É isso, gente. Só lembrando mais uma vez, por favor, deixa o seu like aí embaixo. Vamos tentar bater uma meta aí de 500 likes aqui no vídeo. Fechou? Vai E conseguir. se inscreve aqui no canal. Compartilha com todo mundo que você achar interessante. E é isso aí, gente. Valeu, falou.